Primeira fase do modernismo no Brasil. Contexto histórico. O modernismo surge no momento de insatisfação política no Brasil, isso em decorrência do aumento da inflação que fazia aumentar a crise e proporcionava greves e protestos. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, encontra-se a motivação para romper com o tradicionalismo. Foi a Semana de Arte Moderna que marca essa tentativa de mudança artística. Semana da Arte Moderna. Ocorreu em São Paulo em 1922, com o objetivo de mostrar as novas tendências artísticas que já vigoravam na Europa. Essa nova forma de expressão não foi compreendida pela elite paulista, que era influenciada pelas formas estéticas mais conservadoras. Em um período repleto de agitações, os intelectuais brasileiros se viram em um momento que precisavam abandonar os valores estéticos para dar lugar a um novo estilo completamente diferente. Foi o marco inicial do modernismo no Brasil. Esse movimento ficou conhecido não só por seu ideal artístico, mas também pelo político e social. Aconteceu em um momento de contraste no cenário do país. De um lado, os proprietários rurais de São Paulo e Minas Gerais, fortalecidos pela economia cafeeira, e de outro, a burguesia industrial, que tinha interesses urbanos, em particular na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, o número de imigrantes europeus aumentava nas regiões prósperas do Brasil, tanto na rural cafeeira quanto na urbana industrial. Nesse contexto, surgiu o modernismo, motivado pela insatisfação com a cultura vigente que se submetia aos modelos estrangeiros e pela necessidade de uma arte com a cara brasileira. Desse movimento de 3 dias no Teatro Municipal de São Paulo participaram pintores, escultores, literatos, arquitetos e intelectuais em geral. Graça Aranha teve a iniciativa e apresentaram-se com ele os artistas Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira e Tarsila do Amaral. Havia exposição de pinturas de Anita Malfatti, de Cavalcante, John Graz e Vicente do Rego Monteiro, e esculturas de Vitor Brecheret, além de músicas de Vila Lobo e Hernani Braga. Essa manifestação artística causou impacto e foi mal recebida pela elite paulista, mas possibilitou a abertura de um debate a respeito da difusão de novas ideias para a arte nacional. Principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil. Este grupo esteve composto pelos artistas Mário de Andrade, 1893-1945. Principal obra, Macunaíma. Oswaldo de Andrade, 1890-1954. Obra, Pau-Brasil. Menotti del Picchia, 1892-1988. Juca Mulato. Tarsila do Amaral, 1886-1973. Abaporu. Anita Malfatti, 1889-1964. A Mulher de Cabelo Verde. Importante lembrar que muitos artistas foram estudar na Europa, sobretudo em Paris, centro irradiador cultural e artístico da época, e trouxeram inovações no campo das artes. Ainda que estivessem características das vanguardas europeias, o evento buscava apresentar uma arte mais brasileira. Por esse motivo, a primeira fase modernista priorizou temas pautados no nacionalismo, portanto, na cultura e na identidade do Brasil. Uma importante característica desse período de afirmação nacional foi a disseminação de diversos grupos e manifestos. Movimentos da primeira fase do modernismo no Brasil. Movimento Pau-Brasil. O Movimento Pau-Brasil teve início em 1924, a partir da publicação do livro Pau-Brasil, da autoria de Oswaldo de Andrade e ilustração de sua esposa, a artista plástica Tarsila do Amaral. O movimento do Pau-Brasil é um movimento nativista, que defendia a poesia brasileira de exportação. Tal como o Pau-Brasil foi o primeiro produto a ser exportado, Oswaldo de Andrade desejava que a poesia brasileira se tornasse um produto cultural de exportação, por isso o nome do movimento. Movimento Verde-Amarelo. O Movimento Verde-Amarelo é um grupo constituído por
Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. O surgimento desse movimento decorre como forma de reação ao modelo nacionalista preconizado pelo escritor Oswald de Andrade. O movimento verde-amarelo defendia o patriotismo em excesso e teve clara tendência nazifascista. Em 1927, o movimento transformou-se na Escola da Anta. Recebeu esse nome como representação da nacionalidade brasileira e tinha a anta como símbolo por ser um animal mítico da cultura tupi, principal tribo indígena brasileira. Movimento topofágico. O movimento topofágico foi uma corrente de vanguarda liderada por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. A proposta do movimento era de assimilar outras culturas, mas não copiar. A marca símbolo do movimento topofágico é o quadro Abapuru, 1928, de Tarsila do Amaral, o qual foi dado de presente ao marido Oswald de Andrade. Além da literatura, as ideias do movimento topofágico influenciaram as artes plásticas. Merecem destaques a pintora Anita Malfatti e o escultor Victor Brecheret. As principais características da primeira geração modernista são: nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, crítica à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, caráter anárquico e destruidor e uso de versos livres e brancos. Os poetas queriam mudanças, e com estas mudanças nossa literatura criou novas tendências literárias, e levou todos a pensar e a falar sobre o Brasil.